Vamos então ao segundo painel. Imposto de renda justo exige uma administração tributária forte. Então, convido aqui com muita satisfação ao palco o professor Dr. Paulo Nogueira Batista Júnior. Ele é economista, foi diretor executivo pelo Brasil e outros países no FMI, em Washington, D.C., entre 2007 e 2015, e vice-presidente do novo Banco de Desenvolvimento estabelecido pelo BRICS em Xangai, de 2015 a 2017. É professor e pesquisador da Fundação Getúlio Vargas, aqui em São Paulo, desde 1989, onde atualmente é licenciado. Seja muito bem-vindo. Vamos receber também a auditora fiscal Nori Celeste. Ela é diretora de defesa profissional do Sindifisco Nacional. Bem-vinda. O auditor fiscal Ricardo Fagundes da Silveira. Ele é conselheiro do IJF. Muito bem-vindo. Para a mediação dos debates, vamos receber a auditora fiscal Claire Hickman, diretora técnica do IJF. Sejam bem-vindos. Nosso segundo e último painel, que promete também ser muito rico, como os demais. Imposto de renda justo exige uma administração tributária forte. Podem sentar, ocupar seus lugares, por gentileza. Agora é com vocês. Boa tarde a todos, a todas. Em primeiro lugar, quero agradecer o convite aqui ao sindicato. Obrigada pelo convite. E é uma honra presidir essa mesa tão importante para a administração tributária. E quero dizer, como nós tivemos um painel pela manhã sobre 100 anos de imposto de renda, e nossa proposta, né, de reforma tributária, a começar pelo imposto de renda, a gente sabe que não adianta fazer uma legislação maravilhosa, um desenho bonito da legislação, se a gente não tiver uma administração tributária forte para implementá-la. Então, é desse tema que a gente vai tratar aqui hoje à tarde. E, para começar, eu vou convidar o economista Paulo Nogueira Batista Júnior para falar sobre a importância da administração tributária, mas eu quero destacar antes que o Paulo Nogueira Batista Júnior é o único economista que eu conheço que escreveu sobre esse tema. Não sei se tem mais algum, eu desconheço, deixar ele complementar sobre isso. Tá? Então, vamos dar início aos trabalhos. Paulo está com a palavra. Obrigada. Obrigado, Clair. Boa tarde a todos. Queria agradecer ao Sindifisco pelo convite para participar dessa mesa com a Nori Celeste, com o Ricardo Fagundes, presidida pela Clair. Imposto de renda justo e administração tributária forte. São duas coisas complementares, de fato. Eu queria começar falando um pouco sobre quais são os requisitos para ter um imposto de renda justo, né? Eu acredito que se pode dizer que há pelo menos dois requisitos. Um, que é o óbvio, né, que ele tem que ser progressivo, no sentido de as alíquotas incidentes sobre a renda serem crescentes com o nível da renda, né? E segundo, um ponto um pouquinho mais sutil, mas também não muito difícil de entender, é que ele tem que ter uma grande capacidade arrecadatória, porque o imposto de renda, se for fraco em termos de geração de recursos, o sistema acaba dependendo demais de tributos indiretos, que são normalmente regressivos, a não ser quando incidem sobre bens e serviços de consumo de luxo, né? São regressivos que tendem a ser repassados a preços e portanto, recaem sobre as camadas de renda mais baixa no geral, né? Então, ele tem que ser progressivo e ele tem que ter capacidade arrecadatória, né? No caso do Brasil, é justamente este o problema. O imposto de renda tem baixa progressividade e a carga tributária indireta pesa muito, o que torna o sistema regressivo. Na verdade, tributação de renda e patrimônio é insuficiente
E a tributação indireta é pesada demais, responde por cerca de 50% da arrecadação. O imposto de renda, ele é progressivo, não é que ele não seja progressivo, mas ele tem uma progressividade baixa. Né? O Eduardo Suplicy está aqui, né? Há quanto tempo a gente discute isso? Né? O Suplicy, já como professor da GV, depois no Senado, muitas vezes foi à tribuna para falar desse assunto, né? E muda muito pouco o sistema tributário brasileiro, e o imposto de renda em especial. Por que a progressividade do imposto de renda é baixa? Eu escrevi sobre isso na segunda edição do meu livro, O Brasil Não Cabe no Quintal de Ninguém, que está aqui, eu trouxe o seu exemplar para a Clair, que acho que só tem a primeira. Né? Nessa segunda edição, eu incluí um texto sobre a subtributação dos super-ricos no Brasil. E uma das razões da subtributação dos super-ricos é justamente a baixa progressividade do imposto de renda, que se deve ao seguinte: pode ser que eu esteja omitindo alguma coisa, mas as alíquotas marginais que incidem sobre as rendas mais altas são relativamente baixas. A alíquota marginal máxima, como vocês sabem, é 27,5%. Aliás, deixa eu dizer aqui, nós temos uma plateia de auditores, então eu estou correndo o risco de estar ensinando o Padre Nosso ao vigário, mas, em todo caso, vou tentar não dizer apenas o óbvio. Né? A alíquota marginal máxima, como vocês sabem, é 27,5%. Né? Ela já foi muito mais alta, inclusive no Brasil, é mais alta em outros países, inclusive países em desenvolvimento como nós, e já foi muito mais alta no Brasil até até a reforma de 88, se não me falha a memória, era 45%. E nos governos militares nunca foi inferior a 50%, a alíquota marginal máxima do imposto de renda à pessoa física. A isso se acrescenta o seguinte, que é o congelamento, a defasagem da tabela nominal do imposto de renda progressivo. Né? Eu não fiz as contas. Falaram sobre isso. Eu não sei se vocês trataram desse ponto, porque me parece que, além de ser injusto, por motivos óbvios, né, que é um aumento não legislado de tributação, inclusive, como a inflação está relativamente alta, pode haver até uma situação, não é difícil que surja uma situação, em que o rendimento real cai, mas a carga tributária do imposto de renda da pessoa física aumenta, porque o sujeito migra, tem perda de salário real, mas tem aumento de salário nominal, insuficiente para cobrir a inflação, mas suficiente para jogar o contribuinte numa faixa mais alta de tributação. Né? Mas a minha dúvida é a seguinte: provavelmente, quando você tem uma defasagem na tabela e os contribuintes migram para faixas mais altas de tributação, isso tende a tornar o tributo mais injusto ou menos progressivo do que ele já é. Porque essa migração ocorre, sobretudo, né? Depois vocês me corrijam se eu estiver enganado, ocorre, sobretudo, nas faixas mais baixas de renda. Né? Mas não é só isso. Né? Se você observa a tabela do imposto de renda progressiva, a tabela progressiva do imposto de renda, você não leva em conta algo que o Instituto de Justiça Fiscal, o Sindifisco, tem destacado em vários estudos nos últimos anos, que é o fato de que grande parte dos rendimentos da propriedade, a maior parte dos rendimentos da propriedade do capital, não estão sujeitos à tributação progressiva, exceto aluguéis. Né? Os aluguéis entram na tabela progressiva. Mas, por exemplo, dividendos isentos na pessoa física. Isso é uma distorção importante, porque grandes detentores de capital e receptores de dividendos pagam zero na declaração de imposto de renda sobre dividendos. Né? Também rendimentos de aplicações financeiras, que é outra fonte importante para os setores de alta renda. O que acontece aí? Ela ou é linear, ou tem uma baixa progressividade, acho que é progressiva mais no tempo do que... regressiva no tempo, mais do que progressiva no sentido de justiça tributária, e ela na verdade, ela tem o seguinte efeito: ela é baixa quando comparada às alíquotas que incidem sobre rendas mais altas no rendimento do trabalho na pessoa física. É 15%, acho que é a alíquota mais comum. Com o seguinte irônico agravante: se não me falha a memória, cerca de 10% da dívida pública imobiliária está na mão de não residentes, de estrangeiros. Esses não têm tributação alguma, é zero alíquota. O que beneficia, evidentemente, o estrangeiro, mas beneficia também os brasileiros, que podem remeter recursos para fora e voltar travestidos de investidores
não residentes para se beneficiar da alíquota zero. Então, é uma beleza, né? Isso cria um ponto que vocês disseram, Clair, naquele estudo de 2019 ou 2020, um ponto importante, que é que o imposto de renda pessoa física chega a ser regressivo, dependendo da faixa que você observa. A partir de 30, 40 salários mínimos, se não me falha a memória, a partir de 40, você tem uma queda da alíquota efetiva incidente sobre a renda à medida que cresce a renda. Então, uma das outras razões para isso, evidentemente, é que as rendas do capital, em sua maior parte, estão fora da tabela. Não é? Paulo, só para complementar. Te desligaram? Não, só para complementar, Paulo, aproveitar a oportunidade para dizer que, em relação a essa questão que você comentou dos rendimentos de aplicações financeiras serem lineares, exatamente por isso a gente tem a proposta de que todos os rendimentos sejam submetidos à tabela progressiva. Tirou daqui, eu ia dizer exatamente isso. O que fazer, então? Não é complicado do ponto de vista legislativo, técnico não é complicado. Por exemplo, pode fazer isso que a Clair acabou de dizer. Bota todas as rendas do capital da propriedade na tabela progressiva. Não é? Não só os rendimentos do trabalho e os aluguéis. A dificuldade não é técnica, é política. Né? É uma dificuldade. A outra é a administração tributária, eu já chego nesse ponto. Né? Então, trazer todos os rendimentos para a tabela progressiva. Aumentar as alíquotas que incidem sobre as rendas mais altas, né? Inclusive a alíquota marginal máxima. Né? E acabar com a isenção para o investidor estrangeiro, para o investidor não residente. Submetê-lo às mesmas alíquotas que incidem sobre o investidor residente. Não há nenhuma razão para discriminar em favor do estrangeiro. Não precisa pedir que o legislador brasileiro seja patriótico a ponto de discriminar contra o investidor estrangeiro, como fazem muitos países. Mas, pelo menos, que não discrimine a favor do estrangeiro e contra o residente, contra o nacional. Né? Agora, tem uma questão mais fundamental que a Clair mencionou na introdução dela, que, no Brasil, se confunde muito a discussão de legislação com a discussão prática de administração. Porque não basta, disse ela com razão, não basta ter uma excelente legislação, né? Nem temos isso, mas mesmo que tivéssemos excelente legislação, por exemplo, o imposto de renda da pessoa física, não poderíamos deixar de ter também meios de implementá-la. E esses meios são, como vocês sabem, a administração tributária. Né? Por exemplo, não é suficiente fazer isso que nós falamos aqui, a Clair e eu, aperfeiçoar o imposto de renda para torná-lo mais justo, torná-lo justo, porque ele não é justo. Né? Mas você precisa fazer isso, torná-lo progressivo e dotar a administração de meios de fiscalizar a legislação nova e mais justa. E nem sempre isso acontece, de regra geral, não. Né? Vários aspectos, por exemplo, o Brasil é um país continental, um gigante, né? Tanto que eu escolhi como título do meu livro mais recente, o Brasil não cabe no quintal de ninguém. Esse gigante de proporções continentais tem que ter um número de auditores fiscais, federais, condizente com o tamanho continental do país. Não é? Você pode dizer, mas com o progresso técnico, será possível reduzir o número de funcionários? Dificilmente. O progresso tecnológico permite abrir mão ou reduzir o apoio, que antes era feito manualmente por seres humanos. Mas a tarefa de inteligência tributária, fiscal, dificilmente será transferida para equipamentos. Né? E eu estava conversando com você, né? com a Nair, né? Nori. Ela me informou, que eu já suspeitava, que há 8 anos que não se faz concurso para Receita Tributária, para auditor fiscal. Isso tem consequências assim, importantes. Você não repõe os aposentados que estão saindo, e pior, você perde capital humano, porque você impede que exista coexistência na administração, o conhecimento acumulado que as velhas gerações passam para as novas. Né? Você pode botar isso no papel, mas é muito diferente você ter o jovem auditor entrando ao lado do auditor mais experiente, no meio da carreira, no fim de carreira, fazendo a passagem do serviço, né? De todos os truques, de todas as artimanhas que têm que ser usados para enfrentar o adversário. O adversário é uma linguagem talvez não muito boa, porque o contribuinte não pode ser tratado como adversário, mas às vezes ele se comporta como adversário, eu já chego nisso. Né?
Eu agora estive recentemente, viu, Clair, em Salvador, num congresso luso brasileiro. E os portugueses que estavam lá informaram que esse problema também existe em Portugal. Insuficiência da administração tributária, falta de vontade política de apoiar a administração e, pior, uma vontade de não ter uma administração tributária forte, mesmo num país mais avançado como Portugal. O que dizer num país em desenvolvimento como é o Brasil, né? Então, nós temos que dotar a administração tributária de o suficiente quantitativo, com custos regulares, não esporádicos, né? Como tem o do Itamaraty, não sei se está tão regular assim, continua fazendo todo ano. É uma carreira de Estado, o Itamaraty, como é. Ela está lembrando do Itamaraty, que não sabia, que todo ano está fazendo. Então, tem uma filha dela, Clair, que é diplomata, ela tem fontes internas ali. Então, tem que fazer a mesma coisa na administração tributária, que é tão importante como carreira de Estado, quanto é a diplomacia, né? E você tem que ter o que você tem que ter, na minha opinião? Você tem que ter o auditor fiscal em número suficiente, não permitir o envelhecimento do corpo técnico por defasagem temporal entre concursos, não é? Não permitir isso. E tem que ter uma remuneração adequada para o auditor, assim como para qualquer funcionário de Estado, das carreiras de Estado. Porque eu sempre digo, aliás, isso é óbvio, né? Mas o óbvio às vezes precisa ser dito, né? O Estado não existe, ele só existe quando se expressa na ação do funcionalismo, em especial na ação das carreiras de Estado, como são os diplomatas, os funcionários do Banco Central, os funcionários da Fazenda, do Planejamento, da Receita, do Tesouro, né? Essas carreiras são estratégicas. Então, elas têm que ser remuneradas de forma adequada. O que está acontecendo no Brasil? Longos períodos sem reajuste, com a inflação mais forte, mais significativa, isso corrói o salário real do funcionário, inclusive dos funcionários de importância estratégica. Ora, veja o que acontece, o sujeito está congelado, recebe um pequeno reajuste, migra para uma faixa mais alta de imposto de renda e está tendo queda de salário real. O que acontece no setor privado está acontecendo também com o funcionalismo público, né? Porque o salário do funcionário virou variável de ajuste fiscal. Às vezes o governo se gaba de estar tendo bons resultados primários nas contas públicas. Está. Uma das razões é que ele não reajusta o funcionalismo. Inclusive, introduziu legislação que impede o reajuste, inclusive em nível subnacional, né? Então, você tem, em resumo, quando se fala em reforma tributária, a bem da verdade, você teria obrigatoriamente que falar também em reforma da administração tributária. E raramente se fala nisso. Quem me ensinou isso nos anos 90 foi o Osíris Lopes Filho, grande Osíris, né? Osíris dizia para mim o seguinte, dizia para todos vocês ouviram ele falar, aqui nós temos um monte de reformistas no Brasil. Eu não quero reforma legislativa, ele dizia, exagerando, né? Eu quero a reforma do sistema tributário administrativo, para poder colocar em prática as legislações que existem, né? E essa lição do Osíris é muito válida. Ele inclusive, recuperou, eu sempre cito isso, correndo o risco de me repetir, ele sempre citava o Caldor, ele que me fez ver, viu, sobre si, que o Caldor, grande economista keynesiano, um dos maiores economistas keynesianos do século XX, foi um dos poucos economistas que se dedicou a escrever sobre administração tributária, não só sobre tributação, mas sobre administração tributária. E ele ressaltou a importância de fortalecer a administração tributária. Esteve no Brasil, inclusive, nos anos 50, nos anos 60, a convite do Gudin, na FGV, e escreveu sobre isso na Revista Brasileira de Economia e em outros lugares. Para terminar, eu queria falar, por último, de um problema que os economistas, às vezes, esquecem, que é a economia política do tema que nós estamos tratando hoje. O tema hoje é um tema de economia, sim, mas é um tema de economia política. Não se pode discutir essa questão tributária no vácuo, né, como se ela existisse independente da política, né? E eu vou retomar um tema que o IGF, Instituto de Justiça Fiscal, e já antes do IGF, do IJF, né, os constituintes brasileiros de 88, eles tinham consciência disso. É importante se distinguir a tributação dos super ricos da tributação da classe média e dos pobres, e da população em geral. Isso por razões de economia política, e não apenas de justiça teórica.
o que acontece é que as grandes fortunas, as grandes rendas, capturam a classe média, que é vocal, que é grande no Brasil, para fazer crer que ela é alvo das propostas de aumento tributário, né? Então, por que os constituintes fizeram, por exemplo, incluíram na Constituição, vocês sabem disso, o Imposto sobre Grandes Fortunas, o IGF. Vejam que os constituintes falaram imposto sobre grandes fortunas. Não é imposto sobre patrimônio de classe média, né? Então, é muito estratégico essa questão de economia política, porque, como a classe média já é muito tributada, e os pobres também via tributação indireta, se você apresenta alguma coisa que possa ser distorcido pela mídia corporativa, que está sob controle dos super ricos, como um aumento de tributação sobre você que é da classe média, que já paga impostos altos, aí politicamente a coisa naufraga, né? Por isso é muito importante o slogan que vocês têm usado no IJF, que é tributar os super ricos, porque no Brasil o que existe é um paraíso fiscal para os super ricos. Porque a tributação do imposto de renda é insuficiente, como nós vimos, a tributação sobre patrimônio é muito baixa. Outro dia eu fui rever, porque eu disse, será possível? Estou fazendo alguma confusão. Mas aí eu confirmei que os iates e os aviões particulares não cobram, não tem IPVA. São tão essenciais, né? O jet ski também, né? São coisas importantíssimas que não podem ser tributadas pelo IPVA, mas automóvel de classe média pode, né? Então é muito importante fazer o que o Biden fez, viu? O Pedro Rossi, que estava aí, vocês estudaram o plano Biden, né? Até escreveram um livro a respeito, né? O Biden fez muita coisa errada, ele está muito enfraquecido, sobretudo no plano internacional, mas também interno. Agora ele teve uma coisa positiva. Ele apresentou um programa de aumento da tributação, excluindo taxativamente qualquer mudança tributária que pudesse atingir os pobres ou a classe média, a middle class americana. E deixou isso claríssimo, né, nas propostas que ele apresentou. Já, por exemplo, para dar um contra-exemplo, né, Colômbia do Ivan Duque, fez um programa tributário que até podia ser defensável, algumas medidas ali podiam ser defensáveis, só que misturou com o aumento da tributação indireta e outros aumentos amplos, e gerou uma revolta popular. O governo nunca se recuperou disso e perdeu agora a eleição para o candidato à esquerda, esqueci, Petro. Então, é importante, volto a dizer e termino aqui, deixar absolutamente claro que tributação adicional é sobre aqueles que têm no Brasil um paraíso fiscal, que são os super ricos, é 1% dos contribuintes, né? Vocês acabaram de lançar um estudo aqui, que eu vou olhar, examinar esse aqui, né, que provavelmente vai mostrar isso, que tem uma parte muito pequena de super ricos que pagam pouco imposto, refletindo a péssima distribuição de renda do país. E, por último, um argumento contra a tributação mais justa dos ricos, ou dos super ricos, é o argumento que eles vão levar o capital para fora, né? O Bolsonaro repetiu isso no debate na Band. Não adianta criar imposto sobre rico, porque eles tiram de capital. É verdade? Mais ou menos, né? Porque o paraíso aqui é tão grande que qualquer aumento que haja ainda deixará a carga tributária sobre os super ricos relativamente baixa, né? Se for bem dosado, não haverá motivo para isso. Depois tem o seguinte, tem duas carreiras de Estado que têm que interagir nessa proposta para implementar: a administração tributária e o Banco Central, os auditores fiscais e os funcionários do Banco Central, porque tem que estabelecer um controle para evitar a fuga de capitais e para que não haja fuga de capitais como um mecanismo de evasão. E eu estava, ao preparar aqui essas pequenas reflexões para vocês, eu me lembrei de uma coisa: qual é o adversário aqui? Não é o contribuinte médio, é o grande contribuinte que tem à sua disposição um exército de advogados muito bem remunerados, muito bem tratados, que fazem o chamado planejamento tributário, que é uma expressão infame, na verdade, é evasão tributária. E o que é evasão tributária? Evasão tributária é uma forma de contornar a obrigação legal de pagar tributos, que são usados, então, para financiar educação, saúde e outras despesas
cruciais. A renda básica de cidadania, quando for criada, né? Do Suplicy. O que é isso? O que é isso, gente? Isso é o que o Proudhon, no século XIX, chamava de roubo. Propriedade é roubo. Planejamento tributário é roubo. Sem tirar nem pôr. Eu não estou exagerando. Eu estou usando as palavras no sentido próprio que elas têm. Se você contrata advogados regiamente remunerados para fugir das suas obrigações tributárias o máximo que puder, você está subtraindo recursos que o Estado vai levar para a educação, para a saúde, para a renda básica de cidadania, etc. Isso o que é? É o que Proudhon dizia. La propriété, c'est le vol. A propriedade é o roubo. Obrigado. Eu me lembrei de um pouco da minha experiência administrativa nos últimos anos na Receita Federal, que eu trabalhei com preço de transferência, né? É um tema extremamente complexo que exige realmente um preparo do corpo funcional e também cruzamento de informações internacionais. Então, assim, e se não fechar essas brechas legais de evasão através de transfer price, é um ralo de dinheiro público que sai, ou que deixa de entrar nos cofres públicos. E, para isso, a gente precisa ter uma administração tributária preparada e com informação. Eu aprendi duas coisas que são indispensáveis numa administração tributária nos últimos anos. A administração tributária tem que ter informação adequada, relevante, e outra questão é gente capacitada. Sem esses dois ingredientes, uma administração tributária não vai para frente. E nós precisamos disso. Então, a gente precisa continuar sempre nessa luta de exigir concursos públicos e exigir transparência, né? E principalmente cruzamento de informações. Hoje nós temos muitas informações. Hoje tem cruzamento, troca automática de informações com outros países, né? A partir do BEPS, etc. Tal. Essas informações são extremamente relevantes. Eu tenho atuado como consultora em alguns países da África, em administração tributária, e eu vejo a diferença. O Brasil, na administração da Receita Federal do Brasil, é considerada uma das melhores do mundo, gente. Vocês não têm ideia. Eu não sabia disso. Eu fiquei sabendo disso através de um consultor americano que me disse isso, que o Brasil é referência à administração tributária. Aí a gente não tem conhecimento disso. E eu percebo a fragilidade dos outros países. Primeiro, um problema. A interferência política é um veneno para qualquer administração tributária. A interferência política. Isso a gente tem que lutar e brigar para evitar isso. Então, todos os países onde tem uma interferência política na administração tributária, a administração tributária não avança. Tá? Então, esse é um requisito. Então, me empolgo com esse assunto porque eu trabalhei muito na Receita, já estou aposentada há 7 anos, mas eu continuo trabalhando no IJF e também como consultora em administração tributária para países da África, ex-colônias portuguesas. E eu vejo como é difícil qualquer administração tributária enfrentar os poderosos. E, para isso, tem que ter gente capacitada, tem que ter informação, tem que ter tecnologia, tudo isso. Tá? Então, desculpe a minha delonga aqui, mas eu vou passar agora para a colega Nori. Nori é uma colega, já está em 27 anos de Receita Federal, é especialista na área aduaneira, e vamos ouvir a experiência dela. Boa tarde, é um prazer estar aqui. 27 anos, praticamente todos na aduana, né? E recebi a incumbência de discutir o que seria o papel da aduana num rearranjo nessa estrutura de uma receita fortalecida em busca da justiça fiscal, né? E a primeira coisa que me ocorreu foi da aduana como alicerce de um país, como fundação de um país. Há um tempo atrás, a nossa aduana, onde trabalhamos eu e o Carlos Frederico, lá em Rio Grande, o prédio comemorou 200 anos. Para os 200 anos do prédio, um colega nos chamou para que o sindicato patrocinasse uma placa. E, nessa placa, ele queria colocar uma frase de um livro do Saint-Hilaire.
O Augusto Saint-Hilaire, em 1820, ele esteve no Brasil fazendo uma expedição, coletando dados e seres vivos e classificando. E, quando ele chegou em Rio Grande, ele anotou no diário dele o que nós colocamos numa placa lá no prédio, e eu vou ler para vocês. Para homenagear o nosso prédio, a gente colocou a placa. Seria muito possível que essa cidade, não possuindo verdadeiramente um porto, situada em terreno estéril, no meio de pântanos e ameaçada constantemente de ser soterrada pelas areias, fosse abandonada, não tivessem colocado aqui uma alfândega. Então, o papel de alicerce fica claro, e a gente quis deixar registrado no prédio, que eu espero que sobreviva mais algum tempo, porque está abandonado, mostrando também, mais uma vez, o nosso prédio é a síntese do que acontece também no país. O abandono do prédio é doloroso para quem caminha lá dentro, assim como hoje é doloroso caminharmos nos prédios da Receita. Se, por um lado, vários colegas gostam da facilidade, da praticidade de trabalhar em casa, o abandono de lá também é um reflexo de uma posição pessoal e política nossa. E eu acho que, com o tempo, nós precisamos começar a rever essa questão também, porque a mim me dói muito, profundamente, caminhar naquele prédio, e agora ele tem tapumes, mas não é porque vai ser reformado, é para impedir que caia em cima de alguém os pedaços do prédio. Um prédio lindo, assim. Então, eu acho que é importante, e eu nunca fui apegada a prédios, eu me preocupo com pessoas, mas ele consegue manter o prédio, nele, nas cicatrizes dele, a nossa história, está impregnado da nossa história. Desde termos ajudado a constituir a cidade, a partir do nosso trabalho e da nossa importância como área da Receita Federal, até hoje o abandono. E a desolação dá uma tristeza imensa, entende? E eu acho que a gente precisa também ter um momento de reflexão sobre isso, porque a gente quer falar de uma aduana forte, da importância do papel fundador, do papel de alicerce de um país. O país se constrói através o Estado nacional, ele é construído no Brasil a partir dessas aduanas. E a gente definiu, ajudou a definir território, a definir fronteiras. Foi o papel da aduana. Agora, nós temos um outro papel junto com esse, porque nós temos que continuar lá. O território é o mesmo. Nós ajudamos a defini-lo, e agora nós temos que definir uma outra fronteira, que é a fronteira da segurança, do que é permitido ingresso, o que não é permitido ingresso no país. A segurança do país, a necessidade de uma aduana que permita e trabalhe junto com um pensamento, com uma ideia de desenvolvimento nacional. Se um país quiser desenvolver, ele precisa, e a gente sonha com um país que queira crescer e se desenvolver, ele precisa dessa aduana forte, com vontade de trabalhar, com instrumentos para trabalhar. Quando eu falo do prédio também, eu queria lembrar que a gente constrói e é construído. À medida que tu trabalha, tu constrói o espaço do teu trabalho. E tu também é construído nessa relação. E isso é parte, hoje, do desmonte silencioso. Quando o Guedes falou que ele tinha feito uma reforma silenciosa, houve. A gente está perdendo a cultura do serviço público. A cultura, porque nós vamos ter um salto geracional. Não vai existir. Quando chegarem os novos, muitos não estão mais. E pela nossa distância física hoje, nós estamos viabilizando esse salto. E eu acho que a gente tem que repensar nisso também, porque essa cultura é muito rica. É muito rica. A gente que vem construindo a nossa vida e sendo construído dentro da Receita Federal, a gente tem uma cultura muito rica, muito importante, e que precisa ser realimentada pelo novo e ser construindo. Para mim, isso é fundamental.
Me pediram muito que eu não esquecesse de falar da importância da precedência aduaneira. Então, eu tenho tema de falar sobre isso. Na Constituição de 88, a gente tinha antes da Constituição, a gente tinha diversas dificuldades na área aduaneira para definir em que situação é aquela história do futebol, né? Deixa que eu deixo, ninguém vai, ou vão todos. E a definição na Constituição Federal da precedência da Receita Federal na aduana, na zona primária, foi fundamental e é uma defesa que a gente não pode esquecer, tem que manter a defesa da precedência. Então, essa questão me pediram muito que eu não esquecesse, está lembrada. Tem possibilidades, inclusive, dentro da nossa área de atuação, inexploradas, porque a gente também, na parte aduaneira, a gente tem muito... tem temas que não devem ser tocados, né? E a questão, por exemplo, do imposto de exportação. Lamentavelmente, a nossa economia hoje está centrada em commodities, e o imposto de exportação ele é muito adequado para esse tipo de momento, né? Até para financiar uma saída de uma crise como a da Covid, ou coisa que o valha. E porque a gente acredita num fetiche de que exportações não podem ser tributadas, a gente não pede que essa exportação pague a estrada que ela rode, ajude a pagar a estrada que ela estraga, né, pesadas, mercadorias pesadas, né, que ajude a pagar a degradação do meio ambiente. E a gente abre mão desse tributo e não discute isso. Isso é uma questão que tem que ser discutida e é parte da nossa importância. É uma discussão que foi muito evitada, ela tem sido constantemente obstaculizada e que a gente precisa começar a discutir essa necessidade. Tá? Eu acho que a gente tem que começar a falar dessa luta pela reconstrução e falar disso pressupõe que haja continuidade no ingresso, que a gente tenha uma política de reposição de pessoal clara, definida, vai ter gente, vai chegar novas pessoas, nós vamos poder treinar, nós vamos poder construir essa cultura da casa, né? A gente precisa trabalhar com tecnologia, mas nós precisamos trabalhar com humanidade. A modernidade e a administração pública, elas podem e devem andar juntos. O que nós não podemos é imaginar que nós seremos completamente substituídos. E aí eu ilustro. Já não é a primeira vez, algumas vezes, pessoas me procuram desesperadas. Os aposentados nas DSs, é muito comum, porque não conseguem acesso aos seus dados, porque caem no Solgov e aí esquecem alguma coisa e não conseguem falar com ninguém, não há ninguém. O atendimento é exclusivamente feito pela internet, não há uma interface humana. E colegas, pessoas perguntam, olha, caí na malha, tem que fazer um dossiê. Não é a minha praia, vou perguntar para quem sabe, olha, é complicado mesmo. Então, a gente não pode permitir que o último contato seja com a máquina. A gente precisa qualificar muito a máquina para fazer uma prévia, e o último contato ser com alguém que resolva e que seja extremamente humano, não só humano por estar aqui e ter um corpo físico, mas humano pela disposição de ajudar e de resolver. Eu acho que isso é fundamental para o trato com o contribuinte, para o Estado se relacionar com o cidadão de forma geral. Eu acho fundamental. Uma das coisas que me dá uma má impressão nos prédios vazios é isso, onde o contribuinte vai encontrar um ser humano, se não tem ninguém aqui. Quem vai ajudá-lo no limite? No fim, quem é que vai resolver?
E isso se aplica a gente também, em todos os aspectos da administração pública, da administração tributária. É preciso, porque a gente vai falar do grande contribuinte, mas a gente também tem que falar do que tem mais, que não tem o advogado caro, né? Do que tem mais dificuldade de se relacionar com um governo totalmente digital e que não pensa que essa pessoa existe e que precisa também ser atendida. Então, voltando à questão da aduana, a aduana não está fora disso, mas eu entendo que a gente tem que trabalhar principalmente a questão de apoio aos novos e exigência de novos. Nós precisamos nós estamos trabalhando com muito pouca gente, e a gente consegue trabalhar, mas nós estamos vivendo aquela escolha dificílima entre tu ter um cuidado efetivo, no tempo devido, tendo pouco recurso humano. Nós temos pessoas sobrecarregadas, nós temos coisas que não conseguem ser trabalhadas na profundidade eventualmente desejada. Tá? Então, eu acho fundamental que a gente, ao desenhar a aduana que a gente pense numa... E, principalmente para quem vai morar na fronteira, que tenha um vislumbre de quanto tempo vai ficar, de quando vai embora, porque isso é fundamental. Ou até, olha, não vai embora nunca, se tu quer, venha. Mas a dificuldade é a pessoa não saber, não poder organizar a sua vida. Isso é muito complicado e isso dificulta para a administração pública em geral, para a aduana, e tem que ser visto, tem que ser tratado. Uma política de ingresso clara é o mínimo que a gente precisa para construir uma administração forte. É o mínimo. É o mínimo do mínimo. É uma política clara de ingresso. Nós, hoje, somos uma categoria com idade média de 53 anos. Não se pode pensar em construir uma administração tributária sem o ingresso de novos. Imaginem que a gente fosse uma empresa, por exemplo. Então, isso aí é o mínimo que a gente precisa de acordo para construir uma receita efetivamente forte para dar conta da justiça fiscal. É isso. Obrigada. A Nori comentou sobre a exportação de commodities brasileiras, né? Aí me lembrei de um estudo que nós fizemos no IJF sobre a questão da exportação de minérios brasileiros, minério de ferro. Tem um estudo que está disponível no site do IJF que mostra que o país que mais compra minério de ferro do Brasil é a Suíça. Não é a China? Pois é. Se você fizer uma pesquisa, qual é o país adquirente, tá? É adquirente e o país destino da mercadoria são duas coisas distintas. O país adquirente, 80% é a Suíça. O país destino, a China. Por que faz isso? Porque a Suíça é um paraíso fiscal e as empresas estabelecem lá uma subsidiária que faz o refaturamento. Então, o produto sai a preço baixo daqui do Brasil, subfaturado, exportação subfaturada. Quem compra é a sua própria subsidiária da Suíça, que depois refatura para o cliente final na China. Só que, com isso, há evasão de divisas no Brasil e há evasão de tributos, imposto de renda. Isso pouca gente sabe, mas, quando a gente fez essa pesquisa, algo chocante. Então, para pegar isso, precisa de administração tributária forte. Okay? Mas a administração tributária não é só a Receita Federal. Existe um outro órgão extremamente importante, que é o CARF, que é o Conselho de Recursos Administrativo Fiscal. E sobre a captura desse órgão, também pelo Poder Econômico, tá? Eu vou passar para o Ricardo para falar sobre isso.
Estão me ouvindo bem? Porque eu sou daqueles baixinhos que gostam de muita atenção. Vou pedir, por favor, para o pessoal da técnica lá transferir o que eu estou vendo aqui. Já vi um erro, um descuido, né? Ah, muito bem. Ganha um doce quem vê o erro clássico ali, né? Parece que eu sou o único brasileiro que não tem pressa para esse ano terminar. Eu errei o mês do evento, vai você ver. Todos nós esse desespero para ver se a coisa melhora. Bom, eu quero agradecer o convite da Direção Nacional de ter a oportunidade de expor algo que eu tenho pesquisado nos últimos anos e que é o meu tormento, é o meu karma e que eu quero transferir para os colegas, não somente para os colegas da Receita Federal, nós temos que transferir isso para a sociedade, temos que dar conta disso. Então esse é o meu desafio aqui. Antes de mais nada, né, antes de contar meu tempo, eu acho é uma felicidade estar aqui, né, com o Paulo, né? O Paulo não sabe, o Paulo Nogueira Batista, mas nós somos vizinhos. Nós moramos possivelmente a menos de 4 quilômetros de distância. Você ainda mora em Jurerê? Pois é, eu moro na Daniela. E eu, como já vi o Paulo lá no 261, nos restaurantes ali, puxa, meu ídolo. Mas sabe, pô, eu vou chegar e me apresentar como Ricardo, quem que é você? Né? A primeira vez, há uns 3, 4 anos atrás, falei, puxa, vontade de chegar e conversar com o cara. O outro ídolo que estava aqui, eu queria muito que ele estivesse aqui, era o Suplicy, né? Porque nós vamos falar da extração do roubo para beneficiar o grande capital para a concentração e acumulação de riqueza que causa morte, dor, sofrimento, miséria. Nós, da classe média, não sentimos isso, gente. A gente faz o discurso, procura compreender, mas isso está distante de nós. Nós temos que dar a nossa colaboração e vocês vão ver que só ali, né, e nós vamos precisar furar essa bolha, o Suplicy ele tem contatos e pontes com os setores fora das nossas bolhas, porque é um desafio para a sociedade. Né? E o outro é o Cristóvão, né, que eu fiquei conhecendo hoje. Cristóvão, meu segundo curso foi História, e você vai ver, que, né, um pouco na minha exposição, que tem muita de paixão com a História. Né? Então é o seguinte, isso aqui, deixa eu ver como é que... Se eu vou saber funcionar. Isso. Não, está ótimo. Então, espero, eu coloquei meu cronômetro aqui para terminar antes disso. Vamos ver se eu consigo. Olha só, o que tem a ver o CARF, né? Todo mundo imagina com os 100 anos do imposto de renda. Tem tudo a ver, gente. Eu espero chegar ao final convencendo a vocês que mecanismo social é esse. Criado de forma proposital e que nos atinge a sociedade porque ele transfere e acumula, é um mecanismo social criado junto com o imposto de renda para prevenir e reduzir o impacto da tributação do imposto à época sobre os mais ricos e que permanece até hoje. E impacta o nosso trabalho. Nós temos o seguinte, com todo respeito, a gente não pode aceitar, porque num conceito marxista, que se eu tiver a oportunidade de explicar ao final, o conceito da alienação do trabalho, a nossa parcela que é alienada à sociedade, o nosso patrão, está sendo furtada. Tem que dizer no vocabulário popular. E isso faz com que nós deixamos, inclusive, de ter motivo para existir. Né? Bom, vamos lá. Então é o seguinte, eu vou tentar fazer um comparativo. Eu fiz uma pesquisa de mestrado lá na Universidade Federal de Santa Catarina, concluí em 2019. Coincidentemente, por muita sorte, foi sobre o CARF. Né? Então eu vou fazer um comparativo com as fontes de pesquisa do CARF atual com a OCDE, vou trazer os números dele, vou tentar trazer os reais motivos para a mudança no órgão recente, que a gente não percebe, né? E uma projeção para os efeitos do fim do voto de qualidade a partir de agora. E, claro, é a mais importante, Cristóvão, as origens históricas do CARF. Né? E também, de forma bem rápida, as propostas do IJF, a síntese dela. Né? Eu venho aqui, gente, com uma expectativa de causar indignação, de causar incômodo.
eu quero que a gente saia daqui com o mínimo de incômodo. É assim que eu falo com todas as pessoas. Eu tenho conversado com dirigentes sindicais. Nós não podemos aceitar, não por nossos pleitos corporativos, ou mesmo expectativas individuais. É porque é uma baita injustiça entre todos os mecanismos criados dentro da sociedade. Esse está em destaque. Nós temos que, se não conseguimos ganhar a guerra, essa batalha é onde devemos agir, né? Então, vamos lá, vou tentar passar bem rápido, trazer os dados. Voltando. Então, comparação logo, olha só. Eu pesquisei 69 mil processos de extração do e-processo, do Comprote, do CIEF, que foram julgados no CARF entre 2013 e 2017. Né? O Brasil, só a revisão administrativa. Para quem não é da Receita, se tem alguém aqui, é importantíssimo separar isso. Uma coisa é revisão administrativa, outra coisa é judicial. A revisão administrativa dura no Brasil, né, em média, somente a revisão administrativa, 9 anos e 21 dias. Em média. Os países da OCDE, eu pesquisei, que eu vou citar ao final, apresentar as fontes, claro, né, de pesquisa do relatório da OCDE, que pega 56 países e faz uma comparação. Então, tem diversas comparações, e desse relatório eu extraí as comparações que se dizem respeito ao litígio administrativo. Dos 56 países da OCDE e emergentes que ela pesquisou no relatório de 2015, 44 limitam o recurso administrativo a 1 ano. O Japão é 1 ano e 3 meses. 2, Chipre e Finlândia possuem limite de 3 a 5 anos. 7 não estabelecem limites. E 2, o Brasil e Malta. O Brasil é até justificável, porque na verdade é uma pergunta. E a resposta veio sem dar explicação. Porque eu acho que era vergonhosa mesmo, possivelmente, quem o passou, né? Tem uma revista britânica, privada, que chama Law Review, que dedicou uma edição específica para os litígios fiscais, administrativos e tributários. Dos 31 países, incluído o Brasil, que tinham artigos e explicações, dos 30, 22 têm apenas uma instância para recurso administrativo. 5 países, Colômbia, Dinamarca, Polônia, Portugal e Rússia, são 2 instâncias. Um país, não consegui identificar, porque não é bem padronizado os artigos. A Itália tem um recurso para mediação até 50 mil euros. Passou de 50 mil euros, é judiciário, pessoal. Essa é uma mudança recente, que não vou ter condições de explorar aqui. É importantíssimo saber isso. Na República, se é uma república que nasce da luta do povo, que por trás do Estado é o povo, a revisão administrativa é consequência de um processo. A cobrança de tributo chega a um determinado momento em que ela pode acumular muito nos tribunais judiciários, se cria a revisão administrativa. A revisão administrativa é algo absolutamente razoável, mas a história no Brasil, esse mecanismo social, é uma jabuticaba não, que eu adoro jabuticaba, é um mecanismo exclusivamente brasileiro. Nos outros países, e a Itália serve de exemplo, a Itália, até 7 anos atrás, todo recurso, qualquer atuação, pessoa física ou jurídica, você tinha que ir para o judiciário. Eles criaram uma legislação a partir de 5 anos para cá, mudaram o seguinte: até 50 mil euros, há a possibilidade de negociação, de revisão, porque os pequenos contribuintes. Passou disso, você tem que ir para o judiciário. A Áustria não tem referência nesses arquivos, mas no relatório da OCDE está lá 6 meses de limite, né? O Brasil é o único com 3 instâncias administrativas. Não se conhece. Eu quero repetir isso, porque se estiver gravando, eu espero que um dia as pessoas possam ver. E qualquer advogado administrativo, tributarista, eu desafio. Não existe um único país onde as confederações empresariais indicam metade dos julgadores na revisão administrativa. Não existe. Se tiver qualquer advogado assistindo isso, ou se estivesse aqui, existe em tal país, me dê a fonte. Porque eu vou, se existir, eu humildemente, em outras oportunidades, vou admitir. Me diga qual que é a lei daquele país, qual o artigo, qual é a fonte. Não existe, gente. Sabe qual que é o grande problema? E que eu quero convidá-los à indignação? É que a gente tem que fugir da naturalização. Nós temos que romper com a naturalização daquilo que nos é passado como normal. Boa parte dos auditores fiscais da Receita Federal, dos auditores dos estados, nós temos um problema lá, ó, em Santa Catarina, já foi para a Assembleia Legislativa, foi aprovado, o governador vetou a mesma mudança do CARF. Os colegas não entendem.
porque nos ensinaram que a coisa é assim. Nós temos que lutar contra isso, porque o prejuízo não é nosso. Somos os que menos perdemos nesse processo. Né? Em 24 países, daqueles 30, os julgadores são vinculados à administração fiscal. Em 2 países existem órgãos de julgamento administrativo independentes. Mas as decisões são definitivas, que é a Dinamarca e a Finlândia. Você entrou no recurso judicial, você perdeu, você tem que pagar. Sem recurso judiciário, com exceção de questões relacionadas, claro, à constitucionalidade. Né? As 2 instâncias da Dinamarca, o Tribunal Fiscal Nacional, é formado por membros nomeados pelo Parlamento e pelo Ministro das Finanças. Não tem nada de empresas. Na Finlândia, é um processo muito interessante. É um país pequeno, tem representantes dos contribuintes, sim, dos empresários, mas tem contribuintes dos trabalhadores e contribuintes dos municípios e a igreja, mas porque municípios e igrejas são interessados na arrecadação, porque a igreja lá, uma parcela do tributo vai para a igreja, aí é a tradição do país. Em um único país, que é a Noruega, há indicação de associações empresariais, mas também de trabalhadores e de universidades. Então, resumindo, em agosto de 2018 eram 165, 82 dos contribuintes. Né? Desses 82, 79 eram das confederações empresariais, está ali o CNC, CNI, com as instituições financeiras, e 3 dessas 2 centrais sindicais. No entanto, essas 2 centrais sindicais só julgam questões previdenciárias. Está na 3ª sessão do CARF, só julgam isso por uma herança do Conselho Tripartite que existia na Previdência. Então, com a fusão de Receita Previdenciária com Receita Federal, vem essa experiência que, na verdade, não se aproveitou devidamente. Né? Os números do CARF. Né? O estoque... vou ter que ficar... Eu não estou lendo. O estoque em 2016, que é o período que eu uso na minha dissertação, apenas para efeito de apresentação, eram 590 bi. Em 118 mil processos, correspondia a 9,42% do PIB do mesmo ano, e 68% estavam, 404 bilhões e 873 processos acima de 100 milhões. Em julho de 2002, pessoal, agora, o estoque é de, como vocês devem ter visto na matéria do Globo, o estoque é 1,05 trilhão em 92 mil processos. Né? Reduz o número de processos porque já está valendo aquela regra que até 60 salários mínimos é julgada na 2ª instância administrativa. A gente vai falar um pouquinho disso à frente. Desse 1 tri e 0,5, 74%, 781 bilhões, estão em 1.412 processos acima de 100 milhões. É esse o jogo. Né? Vamos lá. Então, gente, olha, só para uma comparação bem rápida, né? Eu peguei os anos 2013 a 2017, mas para tentar ser perfeccionista, eu tirei 15 e 16, porque de 15 teve o escândalo das Zelotes. Né? 15 e 16 foi uma tragédia, o CARF julga muito menos, está isso na minha dissertação, quem quiser ter lá os dados de 15 e 16, mas aqui eu pego 2 anos antes das Zelotes e 2017, que é o último ano que eu pesquisei. As decisões... o montante, porque tem uma grande balela. Não embarquem na conversa que vocês não tentem analisar. Boa parte dos argumentos é o seguinte: a maioria dos processos são votados favoráveis à Fazenda. Os pequenos, gente. Então você tem que utilizar o referencial de montante de valor. Né? Então, se você considera o montante, 57% eram favoráveis ao fisco, foram decisões favoráveis ao fisco, de 248 bilhões, isso nas sessões, nós estamos falando de sessões. E 43% desonerado, favorável aos contribuintes. Né? Aqui é um gráfico apenas da primeira sessão. Por que primeira sessão, hein, pessoal? Primeira sessão é que julga imposto de renda e contribuição social. Mesmo naquela época, os julgamentos não eram tendenciosos, que é o principal argumento do empresariado. Eles não estão satisfeitos nem com esse resultado, mas vamos tocar. Né? Eu faço um gráfico por faixa de valores dos julgamentos. Olha lá, pessoal. Quando o valor do processo, se ele é acima de 1 bilhão, acima de 500 milhões até 1 bilhão, ele, as decisões, estou falando de decisões das sessões, que o contribuinte ainda pode recorrer à Câmara Superior. Ele é amplamente, é metade a metade. E o que acontece? O jacaré abre a boca quando vai para os pequenos. Né? Então, lá, nas faixas mais baixas, chega a 80% favorável ao fisco.
Isso aqui, eu fiz uma divisão para o setor econômico, esse gráfico não tem muita utilidade. Tem isso aqui, ó. Então, ó, 57% favorável ao fisco, 43%. Mas olha ali. Gente, isso aqui é verdade. Os bancos e holdings financeiras, naquele período, e já tem efeito aqui das Zelotes no ano de 2017, que é o ano que mais vota porque ficou acumulado, o percentual é de 34% favorável ao fisco, 66% contra o fisco. Olha, então eu vou voltar nesse número mais tarde para vocês verem o que representa o poder das grandes corporações. Tá? Então, aqui tem um detalhe, aí eu pego a Câmara Superior de Recursos Fiscais, julgado 70 bi naquele período. Aí os percentuais, olha lá embaixo, ó, primeiro, é 84% favorável ao fisco, só 16, 15,81 desfavorável ao fisco. Mas é por causa do volume acumulado em 2017. Né, julgou muita coisa, e é o que eu chamo na dissertação, eu ainda vou publicar o livro, prometo, viu gente, a banca sugeriu, mas eu não, depois que 2019, aconteceu uma coisa em 2020 que desnorteou muita gente, é o que eu chamo de indelével cicatriz das Zelotes. Olha só, na Câmara Superior, antes das Zelotes, era 43% favorável ao fisco, 56% desfavoráveis ao fisco. Isso aqui é porque jogou luzes num órgão que era absolutamente desconhecido para a sociedade. Isso aí é graficamente para mostrar. Aqui, ó, olha só, eu trago isso aqui para comparar para vocês o que vai começar a apresentar, o que vai acontecer com o fim do voto de qualidade. Olha só, no mesmo período que eu peguei esses 3 anos, né, dos 70 bi julgados na Câmara Superior de Recursos Fiscais, 55 bi favoráveis, né, porque nesse ano estava sob pressão, e 15 bilhões desfavoráveis. Gente, olha só o que acontece se o voto de qualidade já não existisse nesse período. Ó, se o voto de qualidade não existisse. Eu vou lá, altero apenas as variáveis das votações de voto de qualidade. Então, o que é 55 bilhões cai para 24 bilhões. É 31 bilhões que isso causaria em 2017. Agora, olha só, eu faço uma projeção do que eu chamo a maior de todas as boiadas. Eu não vou dizer por quê que é uma boiada, né? Então, eu acho, né? Olha só, eu pego os resultados de 2018 e 2019. Então, a minha pesquisa vai até 2017. Eu fiz a extração agora recente, peguei os anos 2018 e 2019. Olha só, dos 602 bi que foram julgados no CARF, 476 nas sessões e 125, quase 126 na Câmara Superior. Então, é 166 bi desfavoráveis ao fisco, 435 favoráveis. Dá ali 27%, tal, não sei o que é. Agora, olha só, se uma simulação sem o voto de qualidade. O que era 166 bi de desoneração, pula 308 bi. Ó, ali está os 2 anos, ó, é uma mudança em média de 142 bilhões nos 2 anos. É em média 70 bi. Nós não estamos falando de 70 milhões, pessoal. Essa última alteração aí que alterou a Constituição, fez a emenda constitucional para poder fazer como é que se apelida? A PEC Kamikaze é 41 bi. Né? Olha só aqui, ó, pessoal. Se eu aplico os índices de votação sobre os montantes, o estoque de 1,05 tri, 538 vai cair. E com... eu ia falar uma bobagem, deixa para lá. Bom, eu ia falar, depois a gente... eu ia falar que com a mudança de alguns representantes na revisão administrativa, isso dá sinais tristes, né? Bom, é o seguinte, olha só, desses dos 538, 247 pode ser atribuído, e nós estamos falando aqui, não é assim, no que aconteceria no passado, é o que vai acontecer. Pode ser atribuído àquela emenda feita pelo deputado federal Hildo, como é que é o Hildo, alguma coisa lá do Maranhão, do MDB, Hildo Rocha, em que a emenda não tinha passado a proposta não tinha passado na Câmara, na comissão, e ele vem e inclui no plenário. É uma das questões que se discute no STF hoje. E
nenhum governo anterior. Essa alteração já tinha sido tentado, eu mostro na minha dissertação, vocês podem pesquisar, governos de linhas políticas diferentes, não somente de esquerda, essas medidas já tinham sido tentadas, mas caíam. E alguém faz uma pergunta para ele, mas o presidente não vai vetar? Bom, eu não sei se eu vou ter antecipar uma transparência dessas aqui. Vocês sabem, quem não sabe, tem que saber que a emenda feita lá na 13988, na antiga MP 899, teve parecer contrário pelo veto do Ministério da Fazenda, da Receita Federal, do Ministério Público Federal e do Ministério da Justiça, que à época era ocupado pelo Moro. E o artigo foi sancionado. Bom, aqui eu vou dizer o seguinte, eu vou voltar um pouquinho para a dissertação para dizer para vocês quem que paga após a revisão administrativa. Quem que paga? Né? Aqui eu trago a situação de todos os processos dentro da Receita Federal, você vai encontrá-los nesse formato, tem números pequenos ali, só interessa lá o 517 bi, entre 2013 e 2017, o que se julga favorável aos contribuintes, à Fazenda, no CARF é 517 bi. Vamos ver o que aconteceu com esses 517 bi? Olha só, dos quase 80 bilhões em 2017, depois de um ano, porque a minha extração é de um ano do último julgamento. Não pega lá 2017, eu fiz a extração em dezembro de 2018, pega julgamentos do início, fevereiro, até final de novembro e início de dezembro. O percentual de realização após a revisão administrativa é 3,74%. Isso vai subindo gradativamente, o pessoal fala assim, não, isso pode demorar, é porque é normal a Receita cobrar. Não, vamos mostrar um pouco mais à frente. Aquele crescimento ali, 5,1%, 10,075, depois que o processo já foi judicializado, o cara perde na primeira instância, lá na Câmara, na vara de Fazenda, o advogado dele sugere, e aqui não é realização, gente, eu considero pagamento, parcelamento e compensação. Não estou falando que é cash, não. Aquele 22,17 ali em 2014, por que aconteceu aquilo ali? 2014 teve refis. Né? Então, a média volta lá. Se você somar os 5 anos, é 9,42%. De 521 bi, né? Só 48 foi pago, parcelado ou compensado. Isso aqui é gráfico, né? Aqui, o que eu quero dizer é o seguinte, alguns colegas argumentam, mas o 3,74 é pouco, porque não deu para cobrar. Desculpa, pessoal, mas olha lá nas faixas de menor valor. 73% dos contribuintes, pessoa física ou pequenas empresas, recolhem após o CARF. Quem não recolhe? Lá, os processos acima de 1 bilhão. Né? Aqui é um gráfico que mostra isso. Né? Olha só. Olha só, vocês lembram lá o Banco e Holdings, que de cada R$100, 66% era desonerado e ficava 34% para o fisco, certo? Então, vamos pegar só 2017 aqui, ou em 5 anos, o que foi mantido em 2017, favorável à Fazenda. 22 bi. Estamos falando de bancos e holdings financeiras. Gente, então a gente achava que o 3,74 é ruim. Olha o que é aquele ali. 0,32%. Né? Em 5 anos, é 4,35%. Né? Mas isso aqui é bom. Tem outros setores, mas eu não trouxe aqui. Né? Então, em 2017, das 262 decisões favoráveis ou parcialmente favoráveis ao fisco, com valor superior a 100 milhões, só 9 foram objeto de pagamento, parcelamento ou compensação. Então, senhores, é o seguinte, para os grandes grupos econômicos, e não é de hoje, eu vou mostrar historicamente para vocês, o CARF tem relevância em função da morosidade, da postergação e definição do crédito tributário em disputa. A simples existência do órgão representa um grande ganho dessa parcela do empresariado, porque o que está em jogo são as margens de remuneração do capital, a redução do custo do tributo indiferente dos custos sociais para a sociedade. Pensem que, na verdade, além de disputar o crédito, pense num planejamento administrativo, fiscal, isso, eu anotei essa, porque eu tenho que levar para as minhas próximas publicações, essa expressão infame do planejamento tributário, se o custo contábil fica lá em cima, o custo real lá embaixo, e qual que vai ser utilizado para remunerar dividendos e lucros, né? As ações. Então, mas, além disso,
Pensem na seguinte situação. Uma empresa que, ao invés de captar no mercado 100 milhões, 1 bilhão, resolve fazer a opção pela sonegação. E que, de repente, não pega, mas se pega. O valor para esse prazo de 9 anos, passou de 6 anos, compensa você sonegar. O custo do capital é menor do que se você for no mercado buscar. Então não dá, gente. Nós temos que saber com o que a gente está trabalhando e a gente denunciar isso com todas as forças, né? Quanto maior o poder econômico, menos eficiente é o ritual do contencioso administrativo para a realização dos créditos tributários lançados pela Receita. O litígio presta-se quase que exclusivamente como estratégia de postergação dos tributos ou inviabilização do seu recolhimento. Por que inviabilização? Porque esse processo também atinge... Olha só, o que acontece? Os colegas aqui, todo mundo já deve ter feito, quem é auditor, um auto de infração. O que acontece com os nossos lançamentos que não viram, que são mantidos administrativos, às vezes no judiciário? O que acontece com eles? Né? Depois de passar 9 anos na revisão administrativa, mais 9 anos e 9 meses na judicial, eles vão compor a dívida ativa tributária da União, que em 2016 era 1,84 trilhão. O governo Temer criou uma figura lá, que é de ajuste para as perdas no BGU, existiu só isso. Ele baixou 1,494. Se alguém questionar a fonte, eu mato a cobra e mostro o pau. Olha lá, a tabela extraída das notas explicativas do Balanço Geral da União. Ah lá, ó, nós estamos falando aqui apenas, claro, tem uma pequena faixa ali de 34 milhões, sei lá, alguma coisa de bilhões de dívida ativa não tributária, mas o resto é lá, os não previdenciários e os previdenciários. Né? Bom, hoje não se tem que falar de revisão administrativa, é controle empresarial da revisão administrativa. Né? Então, tem algumas perguntas que a gente precisa fazer para a sociedade. Né? Deve haver representação de contribuintes na revisão administrativa? Mesmo com voto de qualidade garantido da Fazenda? Que país? Perguntem, por favor, àqueles, inclusive colegas da Receita Federal, porque esse é um diálogo, às vezes, difícil com colegas do CARF, eu tenho 2, né, que são muito bons, participaram do GT conosco, mas, às vezes, a coisa já está tão normalizada, tão naturalizada em nossas mentes, que a gente não se revolta com uma coisa dessa. Né? Que países da OCDE ou do CIAT têm representantes indicados por empresários na revisão administrativa? Quem são os contribuintes de fato? Para não dizer que de 24 mil processos que eu analisei, 3 mil eram de pessoas físicas. Né? Quem são os contribuintes de fato? Essa pergunta é profunda, ela precisa ser feita. Porque, além de IRPF, IPI, ICMS nos estados, estava falando com um colega da Febrafit aí, porque o cara compra um carro, está destacado lá na nota, o ICMS, quem que é o contribuinte? Mesmo na tributação indireta, né? Você pega COFINS e PIS, e mesmo aquela que pode ser variável sobre a contribuição social e imposto de renda, que pode estar prejuízo, o bom empresário, o cara que é competente, ele inclui o custo tributário dos tributos no valor do serviço ou do produto. Né? E aí o seguinte, como é que fica, né, o outro lado? Quer dizer, o seguinte, quais os interesses defendidos do CARF? É da desoneração e ampliação das margens de lucro? Né? É da realização de políticas públicas com recursos fiscais? E a representação dos receptores? Quer dizer, o seguinte, Conselho Nacional de Saúde, da Educação, da Segurança? Os contribuintes, gente. Esse pessoal não tem, na Finlândia tem, né? Eu descobri um tribunal, o de Itajaí, que eu pesquisei também, as 10 principais economias de Santa Catarina, peguei todos os tribunais, em Itajaí, os trabalhadores e um pessoal ligado ao planejamento urbano tem assento no órgão. Mas tudo já, nos últimos anos, encampado, direcionado para as câmaras de vereadores e para as assembleias legislativas como reivindicação de federações e associações empresariais. Né? Agora eu quero dizer o seguinte, vou entrar na parte boa. Porque quais que são os reais motivos para as mudanças na revisão administrativa? Gente, é a democracia. A democracia, ela anda muito lentamente, a passos lentos, de acordo com a velocidade que a sociedade consegue, mas ela traz elementos que o autoritarismo muitas vezes não traz. Ela traz transparência, traz a profissionalização das administrações públicas, fiscais e seus agentes.
o que está ocorrendo é uma reação dos agentes econômicos. Antes de entrar nas zelotes, ali no artigo 28, gente, pensem o seguinte. Até bem pouco tempo atrás, eu fui de uma delegacia, eu estou há 28 anos na Receita. A delegacia de Curvelo, que não existe mais, pequenininha, o delegado, ele era escolhido de acordo com a influência política dos políticos locais, dos empresários locais. Ele tinha condições de segurar, consciente ou inconscientemente, porque, né, às vezes nem era muito bom tecnicamente. Imagina uma administração fiscal que não troca conhecimento, que não dialoga via sindicatos ou mesmo via administração. Então, naquela vida dele lá, ele pode impedir a fiscalização indiretamente, sem os fiscais da fiscalização perceberem, à época. E também os CEORTs, a instância da revisão administrativa, estava dentro das delegacias, pessoal. A criação das DRJs é um resultado do avanço institucional que a democracia permite. A criação das DEMACs, das FMACs, é um avanço lento da democracia. Começou a se fiscalizar quem? Os grandes contribuintes. Isso é sensacional. E tem que reconhecer institucionalmente o corpo humano, as pessoas que fazem essa instituição com todos os seus limites. Então, pessoal, o que existe é uma reação. As zelotes foi uma reação. O artigo 28, que acaba com voto de qualidade, é uma reação. Os artigos 49 a 51 do PLC 1722, que tramita em urgência no Congresso Nacional, que consolida no CARF e transfere essa mudança para estados, impõe, de alguma forma, estados e municípios, é uma reação dos agentes econômicos, né? Então, o sistema de revisão administrativa está em crise. Só que um detalhe, pessoal, ele está em disputa. Nós temos que ver em que lado, nós vamos ser meros apertadores de parafuso nesse processo? Não, nós temos o capital intelectual, pessoal. Eu vou entrar um pouquinho nisso depois, se der tempo. Aí, vou entrar no que é mais interessante, as origens históricas do CARF. Aí, Cristóvão, depois eu quero ver suas fontes, me perdoe, porque a mídia são tantas que eu não conheço o seu trabalho. Mas como é que surge o imposto de renda, pessoal? A primeira república, a República Velha, ela herdou a estrutura de arrecadação do Império, que era baseado na arrecadação aduaneira, exportação e importação. A Primeira República, as duas últimas décadas, são marcadas por déficits fiscais da União tremendos. E a discussão que existia da criação do imposto de renda como necessidade já vinha desde o início das primeiras décadas, né? Tem uma tese de doutorado, eu vou citar aqui porque ela está na minha, mas eu faço questão de fazer crédito a quem empreende, né? Os primeiros passos do Leão, os debates políticos para a criação do imposto de renda no Brasil. Essa Priscila Gonçalves, que fez o doutorado pela Universidade Federal Fluminense, ela vai nos arquivos da Câmara e vê as discussões. Gente, vocês verem, hoje os nossos parlamentares têm um pouco de pudor ao fazer as discussões. Você vê como é que os caras colocam e resistem à criação do imposto de renda. Mas de forma inevitável, porque isso aí vai impactar naquilo que alguém disse hoje aqui sobre o Pacto Federativo, porque a União, proclamada a República, ela não se instalava em termos de poder. A mudança do imposto de renda é que proporciona, gente, na mudança do Pacto Federativo, dá força ao que foi o governo Vargas. Então, se vocês pensarem, a CSN é criada em 1941, a Fábrica Nacional de Motores em 1942. Você acha que cria fábrica assim sem recurso? Né? Bom, então, olha só, olha para quem gosta aí. Ó, eu vi isso aí, eu trouxe para vocês. As leis que criam o imposto de renda em 1922 é a 4625 e a 4783 em 2023 regulamenta. Olha só esse parágrafo do artigo 3º da lei de 1923. As declarações dos contribuintes estarão sujeitas à revisão dos agentes fiscais, somos nós, né? Que não poderão solicitar a exibição de livros de contabilidade, documentos de natureza reservada ou esclarecimento devasando a vida própria. Pessoal, isso aqui é instrumento não é nem cerceamento, é de coerção à atuação do Estado, colocado pelo poder econômico. O CARF é isso sem tirar e nem pôr, porque ele é o resultado da criação ele é o sucessor dos primeiros conselhos contribuintes. O primeiro foi criado em 1924, está aí a lei. O segundo em 1927, que tratava do IVA. O primeiro é para imposto de renda, certo? E ele só surge
por causa do imposto de renda. E o Conselho Superior de Tarifas, que é o terceiro conselho, mas surge em 34. Olha só, o modelo adotado, pessoal, são as juntas da Real Fazenda e o Tribunal do Conselho da Fazenda, instituições do Império Português da Reforma Pombalina. Né? Esses órgãos eles têm toda uma influência, porque o Poder Judiciário no Império, e mesmo os órgãos julgadores, ele tem uma independência relativa. Os juízes de direito eram nomeados e removidos pelo Imperador, está lá na Constituição de 1824, fui lá buscar. Né? A dependência do erário com os tributos alfandegários. Né? Olha só, gente, eu vou antecipar o seguinte, no Brasil, criou-se a reforma, a revisão administrativa, antes de criar a administração fiscal. Antes de você criar a estrutura que ia cobrar o imposto, você criou o remédio, né, para a grande sociedade, o veneno do resultado da arrecadação. O primeiro presidente do Conselho, né, era Leopoldo Bulhões Jardim. Ele foi deputado do Império, foi deputado na Constituição de 1891, senador da República Velha, foi ministro da Fazenda de 2 governos da República Velha e era o homem das finanças do período. Estourou. Posso ter mais 5 minutos? Não, eu vou contrariar você. O vice-presidente era o cara, João Gonçalves, ele era ex-ministro da Agricultura. A agricultura, na República Velha, era a parte da economia mais importante. Né? Eu pulei alguém aqui. O segundo conselho, de 1927, que era o equivalente ao IVA. O cara é presidente, o Mário Forster Vidal da Costa Bastos, ele era presidente da Federação das Seguradoras e diretor da Associação Comercial do Rio de Janeiro. Né? O Conselho Superior de Tarifas, que é o terceiro sorteio, o principal órgão dentro do Conselho é a Comissão de Similares. Quem está lá e que é uma autora, esqueci o nome dela, é o Evaldo Lodge, um cara historicamente pesquisado aí para quem pesquisa o empresariado. Né? Então, como que surge a revisão administrativa no mundo e no Brasil? Gente, no mundo é a lógica republicana. No Brasil, ela surge previamente à administração fiscal, para limitar a atuação dessas e responder aos interesses privados. Ela replica o patrimonialismo que privilegiava as elites econômicas do período monárquico. Né? No Brasil republicano, a revisão nasce antes da revisão da administração tributária. Os conselhos foram criados em 24, 27, 34, a Receita foi criada em 68. Mas vai lá, pega a Direção-Geral da Fazenda Nacional, criada em 1934. Vocês viram, gente, o que é isso? Né? Bom, aqui eu vou repassar rapidamente para vocês, é o seguinte, os cenários aí para a direção sindical, para vocês, para quem quer trabalhar com a questão, mesmo que seja corporativa, é desastroso. Né? Então, o controle privado já adotado no CARF, vai vir mais coisa, o fim do ato de ofício, a flexibilização do PAF, a negociação e transação pode vir a ocorrer durante o procedimento fiscal, né? E a transferência da atribuição do lançamento para os administradores. Não vacilem, pessoal. Se não é para lutar em função dos interesses da sociedade, lutem por questões corporativas. Não vacilem. Porque se os caras podem rever o nosso trabalho, nós perdemos a função social. Né? As propostas do JF é bem resumida aqui, é o seguinte. O JF propõe, e aí a Clair foi presidente do... É sensacional a Clair, gente. Essa mulher é maravilhosa. Né? Ela pegou Ricardinho, essa sua dissertação, vamos fazer, criou um grupo que tem colegas das DRJ, colegas do CARF, um advogado fantástico, que vale mencionar aqui, ele é advogado de iniciativa privada, trabalhou em grandes bancas, mas ele, 99% esse alia com a gente, considera, é um raro caso de quem está na iniciativa privada e tem compromisso com a sociedade. Né? Então as propostas é que a primeira instância as DRJs, as câmaras, a segunda é câmaras recursais, e acabou. As câmaras recursais já existem. Né? E cria-se, para substituir o CARF, a Câmara Superior Normativa, que não tem atribuição de julgar. Lá pode ter os conselheiros indicados pelos empresários, mas também dos trabalhadores, da OAB, do Conselho Federal de Contabilidade, de outros setores da sociedade, que vai padronizar, parametrizar de alguma forma as decisões que foram divergentes. Né? As principais fontes para os senhores, então está nos estudos técnicos, está lá na página isso aí está, apareceu uma síntese que não é 5% do diagnóstico que a Clair foi responsável, fizemos no JF.
Ali está a dissertação, também está lá no repositório da UFSC, tá? Para não dizer que eu estou falando, então, se eu peço fontes, então também apresento, né? O relatório da OCDE, que traz aqueles dados que eu trouxe, a fonte The Tax Disputes and Litigation Review, que é o número da revista britânica, né? Então, a quem serve o contencioso? Eu quero encerrar para os senhores falando o seguinte, pessoal. Seja numa sonegação que não é apurada, mas pensem da seguinte forma: cada R$100 que um cidadão da periferia ou de classe média gasta para socorrer um filho numa emergência médica, porque não tem médico e enfermeiro no seu posto de saúde, que gasta R$100, R$500 a mais para matricular o filho numa escola privada. Esses R$100 que o erário não estava, não tinham recursos disponíveis, são recursos que vai faltar na mesa, vai faltar no acesso à cultura, vai faltar na roupa. Nós, antes de mais nada, pessoal, né, nós estamos falando de vida. Não é algo, pode ser distante para alguns colegas que, de repente, podem estar distantes da realidade. Assim, talvez é muito fácil para a gente, né? Então, eu convido os senhores a romper, a lutar contra esse mecanismo naturalizado, né? A realidade exige que lapidemos minimamente nossa sensibilidade, que assumamos um lado na história, que coloquemos nossos conhecimentos à disposição do conjunto social, que é a principal vítima da injustiça fiscal, da sonegação emoldurada, enlatada com a sutileza de planejamentos fiscais, das evasões, da produção e exploração imoral de leis com lacunas fiscais, da blindagem patrimonial, da captura da revisão administrativas pelos donos do poder econômico. Esta última, como todos os outros, serve claramente para ampliar margens de lucro, concentrar riqueza às custas da vida, que não acontece e não floresce sem recursos e políticas públicas. Não fiquemos indiferentes àquilo que é considerado natural, normal, mas profundamente injusto. A revisão administrativa nos moldes brasileiros não é normal. É antirrepublicana, é estrutura de manutenção e ampliação do enorme fosso social que separa os pobres e ricos desse maravilhoso país. Coloquemos o nosso capital intelectual, do qual temos a sorte de sermos detentores, a serviço de um Estado para a maioria. Nós somos aquilo que o Antônio Gramsci podemos ser. Chama de intelectuais orgânicos. A burguesia, o capital, tem os intelectuais orgânicos que se especializam no direito tributário, em todas as áreas dele. Nós temos o conhecimento porque o nosso patrão é a sociedade. Então exige da gente que sejamos muito mais do que alienemos nossa mais-valia. O conceito de alienação marxista não é de um sujeito alienado. Aquela parte do produto que você faz, que o patrão incorpora. E você, né, por conseguir fazer essa separação, o trabalhador não nota nem que ele faz um prédio e não tem condições de comprar um apartamento. Ele não se identifica com o que ele produz. Isso não pode acontecer conosco. Porque o nosso patrão não é a iniciativa privada, é a sociedade. Não permitamos que aquela parte que o nosso trabalho aliena aos nossos patrões da sociedade, sejam capturados, roubados, extorquidos por aqueles que o Estado paga para combatermos, os sonegadores. Então nós tenhamos a dignidade, façamos o esforço, porque não é fácil. Nossa vida de classe média é muito cômoda, de lutar com todas as forças. Nós precisamos alimentar outros setores da sociedade. As entidades sindicais. Se nós, muitas vezes, da Receita Federal, não damos conta disso, fui conversar com o pessoal dos bancários e dos comerciários outro dia, as pessoas não dão conta disso, que eles, pelo menos, pudessem ter representação no CARF, se é para ter revisão administrativa, né? Pode parecer que eu estou falando para convertidos, né? Mas eu acho que nós temos hoje condições de explorar os antagonismos colocados nesse processo. Aquela matéria de 1,05 colocada no Globo, ela é reflexo de uma matéria que a gente publicou no Conjur. Eles nem sabiam daquele dado.
Então, nós temos que explorar, mostrar para a sociedade, porque quem perde, mais do que todos nós, é a sociedade. Então, vou dizer para vocês, com toda a minha força, da forma como é, pelo fim imediato do CARF. Da forma que ele é, ele não pode continuar existindo. Um fraterno abraço a vocês. Ricardinho, obrigada. Realmente é de causar indignação, né? Os dados que o Ricardo levantou na dissertação de mestrado dele e que nós incorporamos no IJF, fizemos um trabalho pegando os principais dados que ele levantou no estudo dele e depois juntamos também com os dados de um colega, Luiz Orlando, de Ribeirão, que participou desse trabalho e levantou os dados das DRJs. Então, esse estudo do IJF, ele contempla os dois, tanto o levantamento dos processos pendentes de julgamento nas DRJs, juntamente com os que estão no CARF, levantados pela dissertação de mestrado do Ricardo. Então, é um trabalho, um resumo, mais ou menos, de 68 páginas, englobando essas duas coisas, DRJ e CARF. Então, eu queria assim, chamar a atenção para essa questão. Assim, o planejamento tributário, nós combatemos na fiscalização externa. É um trabalho difícil, árduo. Eu trabalhei na DEINF, na Delegação de Instituições Financeiras. Eu sei como é difícil fiscalizar bancos, né? Como diz o Paulo Nogueira, turma da bufunfa, né? E eu sei como é difícil enfrentar o setor financeiro mais poderoso do Brasil. E fazer autuações ali é dificílimo, é um trabalho difícil dos colegas que estão na ativa ainda hoje. E depois vai para o CARF, onde eles derrubam 66%. Aí, e o que não derrubam, depois eles só pagam 0,32%. Quer dizer, isso é um trabalho nosso jogado no lixo. O sindicato ele tem um papel fundamental para lutar contra isso, porque quem conhece esses detalhes, essas informações, esses levantamentos, assim, somos nós, né? Através de estudos. Assim, então, eu quero incentivar o sindicato a fazer mais estudos, incentivar estudos, quem sabe propor pesquisa, propor bolsas de estudo, propor mais trabalhos assim, para que a gente levante os dados, e a gente precisa desses dados para mudar essa realidade. Porque isso não é conhecido pela sociedade, nem pelos economistas, nada. Né? A sociedade não conhece. Então, nossa função, nós temos a obrigação de levantar esses dados e mostrar para a sociedade a injustiça de todos os lados que acontecem, tanto na tributação, na legislação, quanto depois que as empresas são autuadas, que não pagam nada, e ainda conseguem derrubar 66% como setor financeiro. Então, eu quero realmente conclamar a todos aqui para se empenhar nessa luta, porque a sociedade merece isso. Nós somos pagos pela sociedade. O sindicato tem um papel importante de defender nosso salário, nossas garantias de trabalho, é fundamental. Mas a gente pode mais. A gente pode mais e a gente deve fazer mais. A gente se sente muito mais tranquilo em relação, como cidadão e como ser humano, lutando pela justiça fiscal e justiça social, consequentemente. Então, eu quero passar aqui as últimas considerações dos participantes e depois eu acho que a gente pode dar por encerrado, né? Vou passar para o Paulo primeiro. Bom, eu não tenho muito mais a acrescentar. Para mim foi muito interessante participar desse debate, eu aprendi muito. Já pedi as referências aqui a Claire e ao Ricardo para estudar mais o assunto. E eu creio que o que foi feito pelo Instituto de Justiça Fiscal, que foi feito pelo Ricardo, por outros pesquisadores, tem um valor muito grande, prático, né? Que é de informar as pessoas que podem vir a tomar decisões a partir de 23 sobre a natureza dos desafios que existem. O que foi feito, o que foi mal feito, o que precisa ser corrigido, quais são as propostas específicas, porque não adianta apenas denunciar em termos genéricos, precisa ir no detalhe, como foi no detalhe aqui o Ricardo, como foi no detalhe em vários estudos o Instituto de Justiça Fiscal, e levar isso ao conhecimento dos candidatos e dos futuros governantes,
porque o Brasil não pode continuar como está. E não vai continuar como está, porque é insustentável a injustiça, a ineficiência, a cara de pau, né, das coisas que são feitas na área tributária e em outras no Brasil. Bom, pessoal, foi um prazer imenso, espero ter correspondido minimamente à expectativa. Às vezes a gente se prende, quando você se dedica a um objeto de pesquisa muito específico, você corre o risco de se perder um pouco e não ver a árvore no seu conjunto, né? Mas eu espero que sirva para nós que estamos aqui, de alguma forma, para os colegas que estão assistindo, e para vocês que têm relações sociais, né? O principal capital humano é a relação social, de levar isso, de levar a discussão, a luta, o avanço civilizacional é algo que cabe a cada um de nós. Nós não podemos assumirmos uma posição cômoda, de mediocridade, de indiferença, quando as diferenças são sociais, a vida não acontece como ela deve acontecer para todos. Por que nós somos melhor que os outros, né? Então, não se esqueçam, o CARF, assim como os primeiros conselhos, né, é um mecanismo social de sabotagem do Estado, de sabotagem naquilo que é mais importante ao Estado, a arrecadação de tributos. Não se esqueçam disso. Não vamos deixar isso de graça. Muito obrigado. Bom, eu queria agradecer a oportunidade e lembrar que tem um longo caminho para a gente trilhar para construir uma administração tributária forte que permita a luta pela justiça fiscal e fortalecer o corpo funcional em benefício da sociedade é o nosso papel. Eu, como diretora de defesa profissional, preciso lembrar isso. Sempre a gente percebe as dificuldades que existem, mas nós estamos aqui para lutar. Eu queria agradecer ao entusiasmo pela luta do Ricardinho, que eu saio recarregada de energia. Eu acho que a indignação faz muito bem para a gente e a gente precisa disso. A gente precisa conhecer até as nossas dificuldades para buscar as nossas forças. E é com essa energia que eu gostaria que a gente saísse, renovado. Obrigada. Bem, pessoal, eu também quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui, conversar esse tema tão importante para a nossa categoria e para a sociedade brasileira. E lembrar que nós não temos mais uma reforma, uma revisão administrativa. O que é revisão administrativa? É quando a própria administração revê seus próprios atos. Eu autuo, uma autuação, a administração revê o próprio ato. Não existe mais isso. O CARF não é mais uma decisão administrativa, é uma decisão dominada pelo poder econômico. Então, ganha lá quem tem mais força política. Então, a gente precisa mudar o CARF, para ele voltar a ser um órgão da administração. Por que é? Sim, porque quando o fisco perde no CARF, ele não pode recorrer ao judiciário. Por que não pode? Porque ele é considerado que aquilo é uma decisão administrativa. E não é mais. Se é o poder econômico que decide, quando dá empate, no caso de empate, então não é mais uma decisão administrativa. Temos que voltar a ter uma decisão administrativa e reduzindo o número de instâncias que se não pode prolongar 9 anos ali. Então, é importante a gente ter isso em mente e quando, nas propostas que foram levadas aos presidenciáveis, o CARF tem que entrar, além da legislação, mudança do imposto de renda, da reforma tributária. Gente, muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima. Muito bem, nós que agradecemos, professor Dr. Paulo Nogueira Batista Júnior, a auditora fiscal Nori Celeste, a auditora fiscal Ricardo Fagundes da Silveira e a auditora fiscal Claire Hickman. Obrigada e parabéns pelo debate, nesse último debate do dia, mas muito importante. Obrigada mesmo.
E é isso aí, pessoal. Tem uns recadinhos aqui, ó. Quem nos acompanha online, também quem está presente, mas não saiam daí quem está online, fiquem atentos, porque a partir da semana que vem será lançado lá no site oficial do Sindifisco Nacional o calendário das próximas rodadas de debate, os debates regionais nas cidades que já foram mencionadas, já estão fechando a agenda, então fiquem atentos que o calendário vai estar disponível a partir da semana que vem. Assim como o evento nas redes sociais, todo esse evento fica gravado, está disponível lá se vocês quiserem dar uma olhadinha ou compartilhar com os colegas, tá bom? E eu me despeço por aqui em nome do Sindifisco Nacional. Eu agradeço a presença de todos vocês, mais uma vez também quem esteve online com a gente, obrigada pela companhia e sucesso, com certeza será e trará muitos frutos para a arrecadação dos tributos no país, a campanha 100 anos do Imposto de Renda no Brasil. Obrigada, sucesso para vocês.